Quem nunca se achou tarde demais para fazer algo novo? Quem nunca se achou que a idade já estava avançada, ou que não teria mais oportunidades de recomeçar? Nós somos assim. Às vezes estamos vivendo uma nova estação e achamos que não dá mais tempo de fazer aquilo que o nosso coração ainda grita. Os sonhos, os planos, os projetos, a novidade de vida. E eu venho aqui para te contar um pouco hoje, dando continuidade ao nosso último vídeo, que foi sobre o término do meu casamento. Eu contei um pouco da minha experiência e quero dar continuidade para você aqui sobre como foi, né, esse período que para muitas pessoas foi muito rápido, quem me acompanha, dizendo como você casou tão rápido e Deus realizou esse sonho. Para nós, às vezes, o processo do outro é rápido, porque nós não estamos dentro daquele processo. E Deus ele já vem preparando, né, um futuro porque ele está no nosso amanhã. E o Senhor, com todo o seu amor e a sua graça, né, sobre as nossas vidas, porque Deus ele tem sempre o melhor para nós. Nós às vezes achamos que está demorando ou que estamos dentro de uma situação que não vai ter fim, mas para tudo tem um tempo. Nós temos as estações de nossas vidas, assim como a lagarta. Às vezes nós vemos a lagarta, ela ainda está dentro do casulo e ela não deixa de ser lagarta por isso. E quem vê aquela lagarta rastejando, nunca imagina que às vezes ela vai estar voando com aquelas asas maravilhosas. Por quê? Porque nós vivemos assim como a lagarta, estações. E você está em uma estação da sua vida e de repente não esteja favorável, não quer dizer que você não vá ser você em outra estação. Enquanto há vida, há esperança. Então, se você está aí paralisado, achando que o fato de você ter terminado algo ou estar dentro de uma situação que você não tem solução agora, de que acabaram os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos e a sua vida. Não, enquanto há vida, há esperança. E se você está aqui nesse vídeo é porque Deus tem algo para falar com você. Vou contar um pouquinho dessa experiência de quando eu saí do meu primeiro casamento que terminou. Eu realmente, né, tinha um sonho no meu coração de ter uma família da maneira e do jeito que eu sonhei. E eu tinha o sonho de me casar de véu e grinalda. Qual a mulher que não tem? Tem mulheres que falam: "Não, eu não tenho, eu não gosto", mas gente, é muito difícil uma mulher não ter esse sonho. Às vezes, por ter passado o tempo e nós acharmos que não dá mais, aí nós porque isso, gente, já está na mulher. Tem coisas o Senhor, quando Ele nos fez, Ele já nos fez para ser uma mulher que gosta de ser amada, que para ter esses momentos, né, que são momentos que vai marcar para uma vida inteira. São momentos que muitas mulheres hoje não estão dando mais valor ao casamento, de casar de véu e grinalda, a cerimônia, toda aquele preparo. Gente, eu digo para vocês que isso é muito importante. Então, se vocês puderem, mesmo que você já seja casada, eu sou super a favor de ter uma cerimônia. Pode ser uma cerimônia simples, com as pessoas mais chegadas. Eu te dou todo o apoio. Se você mora junto com uma pessoa há muitos anos e tem vontade de se casar, case-se com essa pessoa, porque você estará fazendo também uma aliança diante de Deus e diante dos homens. E você precisa estar casado, porque no mundo espiritual isso tem um valor imenso. Eu não vou falar hoje diretamente aqui sobre a importância do casamento, mas eu vou dizer para vocês um pouco do meu casamento e em outro vídeo eu vou falar sobre essa importância, né? Porque muitas pessoas não sabem, é uma ignorância, não assim, ignorância, né, na falta de sabedoria, mas por não ter a informação. Tem pessoas que são cristãs também, estão dentro da igreja e não sabem sobre a importância do casamento, né. Por isso que a palavra de Deus ela nos liberta, ela nos traz a verdade. Então, quando a gente fala que o nosso manual está na Bíblia, é porque aqui nessa palavra tem tudo que nós precisamos, tem filosofia, tem conselhos de vida, gente, tudo está na palavra de Deus. Por isso que céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. Então, gente, depois que terminou o casamento, o Senhor já tinha colocado. Um dia eu estava na varanda da minha casa e eu tenho muito esses momentos com Deus, assim, do Espírito Santo falar comigo, e me veio aquela imagem minha de pé granada, eu falei: "Nossa, que sonho, que desejo que eu tenho de um dia me casar, mas vai demorar muito até eu conhecer uma pessoa, me relacionar". Eu acho que eu já estou com 37 anos, achando que já tinha passado a idade, estou com 37 anos, tenho um filho, dá trabalho, né, você se relacionar com pessoas. Hoje, quando você tem filho, é mais difícil ainda, ainda mais eu, uma mãe sempre muito protetora, muito cuidadosa. Então eu sempre pensei muito também no meu filho. E aí, quando eu menos esperei,
Aconteceu, porque o Senhor já tinha tudo pronto e preparado. E o meu marido, que hoje somos casados há 6 anos, ele tinha sido, né, vou falar pelo período de quando nós voltamos, o meu namorado há 17 anos atrás. Então o Senhor trouxe para minha vida de volta uma pessoa de 17 anos atrás. Nós namoramos um período da nossa vida quando eu tinha 21 anos, né, ele é 5 anos mais velho que eu, e ele já tinha ia fazer 22, ele já tinha 27. Nós nos conhecemos, uma pessoa maravilhosa. Tivemos um relacionamento, um período de curto, um tempo curto. Depois ele viajou, não tinha nenhuma pretensão de casamento, porque eu não tinha pretensão de casar jovem, assim, né, eu tinha outros planos, outros projetos, e ele também ainda estava cursando a faculdade. E ele o tempo passou, nós terminamos, não terminamos brigado, terminamos simplesmente porque eu achava que estava atrapalhando a minha vida e que ele não era para mim, que nós éramos muito jovens. E eu gostava muito dele, mas mesmo assim nós tínhamos algo assim muito forte um pelo outro, mas a vida nos levou para os caminhos diferentes. Nós não brigamos, não nos chateamos, simplesmente cada um foi para o seu lado. E então, até porque naquela época eu também não queria nada muito sério, eu achava que eu tinha que aproveitar a vida, que curtir a vida, mesmo gostando, tendo sentimento, eu achava isso. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, sempre fui muito racional com relação a sentimentos, com relação a amor próprio, sempre fui. Então, se eu achasse que ia me atrapalhar, eu tirava da minha vida. Eu era assim nos relacionamentos, né. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro, né, tem os pós e tem os contras, que a gente também falará em outro momento. E aí ele vou tentar resumir aqui para vocês. E aí ele fez concurso em Santa Catarina e passou lá, funcionário público, passou lá em Santa Catarina, e um belo dia ele me ligou. Depois de mais ou menos em 2012, ele me ligou, porque eu acho que ele sempre lembrava de mim. E como eu já estava e a minha vida seguiu, a dele também, eu já tinha tido outros relacionamentos. E aí, quando ele me ligou, eu estava já grávida do João Guilherme em 2012, já estava com a loja, já estava mais conhecida na internet, então ficava mais fácil de me encontrar. Não é um nome tão difícil, Maria Mourão, eu tinha colocado o nome da minha marca Maria Mourão, então já tinha 1.200.000 no Facebook de seguidores, então ficou a marca mais conhecida. E ele me achou pela internet, e um dia ele ligou para o meu estabelecimento me procurando, e uma funcionária atendeu e me falou que essa pessoa estava me ligando. Então eu atendi e falei. Ele falou: "Poxa, parabéns pelo seu trabalho, sempre uma pessoa muito educada e tal". E eu falei que estava grávida, que estava com uma pessoa, né, que era o pai do meu filho, e ele falou: "Poxa, que legal", me parabenizou, sempre muito educado. E eu acho que ali deve ter dado um banho de água fria, né. Mas sempre respeitoso e nunca mais nós tivemos contato, isso foi em 2012, nunca mais nós tivemos contato. Cada um foi para o seu lado. E a vida seguiu. Porém, depois de todos esses anos, como ali foi em 2012, eu me separei em 2019, depois desses anos todos, nós ele casou, teve um relacionamento, não teve filhos, eu continuei a minha vida, mas depois, quando eu me separei, o Senhor trouxe de volta para mim. O Senhor disse que traria alguém para mim, que tinha uma pessoa preparada para mim, só que eu nunca imaginei. E quando nós nos reencontramos, porque antes de eu encontrar ele, gente, eu sempre fiz tudo na direção de Deus, mesmo quando eu não estava assim firme, sabe, na igreja, como eu sou hoje, mas eu sempre, assim, eu não buscava como eu busco hoje, mas eu sempre tive um Deus que eu sempre contei com ele. Então isso é muito importante, você orar, você crer, você falar com o Senhor, você pedir a ele para te direcionar. E eu sempre pude fazer propósito, jejum, para o Senhor, para não tomar decisões erradas, né. E quando eu fiz isso, mesmo na minha ignorância espiritual com algumas coisas que eu não sabia, o Senhor conhecia o meu coração. E eu fiz um propósito depois da separação, esse propósito durou também aí acho que foi 30 dias, quando chegou no com 30 dias ele falou para mim que morava em Florianópolis, que a gente começou a nós começamos a nos falar, que morava em Florianópolis, que não estava mais casado, que já tinha separado há 5 anos, e aí eu pensei: "Será que isso é verdade?", porque eu sou muito desconfiada. E eu falei: "Eu vou lá para me certificar". Depois que eu me separei, na época eu era tão grudada com meu filho que até trouxe ele, deixei ele com a minha irmã, né, hospedada no hotel e fui me encontrar, porque eu sou assim, gente, eu não acredito, eu só acredito vendo, e ainda mais no mundo que a gente vive hoje, um homem, né, que já tem a vida dele, né, modéstia à parte, um homem bonito, um homem solteiro, sozinho, porque a gente sabe, o homem ele a gente não está falando todos, mas os homens eles mentem, sabe, com mais facilidade ainda, e a pessoa eu tinha passado 17 anos longe dele. Eu pensei: "Se ele estiver mentindo só para ficar comigo?", porque você sabe que acontece muito isso, falando português bem claro. Mas ele sempre foi uma pessoa
boa, sabe, uma pessoa com caráter, só que eram 17 anos que tinham passado, e eu vim encontrar com ele. Quando gente, eu fiquei tão nervosa. Você imagina, 17 anos sem ver a pessoa, eu falei: "E se eu for encontrar com ele e não tiver mais nada a ver?". E aí, depois de eu fazer o meu jejum, Deus permitiu, acho que foi algo, assim, muito fácil de acontecer, né, estava tudo favorável, e eu com meu coração acelerado fui. Eu sei que nesses dias ele nem tinha dormido, ele falou que não tinha conseguido trabalhar, que ele estava trabalhando, virado de uma noite para outra, né, e ele não conseguiu trabalhar nesse dia. Ele disse que quando chegou ele não conseguia dormir, ansioso para me encontrar. E aí nós nos encontramos. Só que o meu filho estava num período que ele era muito grudado comigo, um pouco ansioso. E aí ele ficou 2 horas na porta do hotel que eu tinha chegado, esperando eu descer. O meu filho não dormia. E eu, muito mãezona, eu queria que meu filho estivesse dormindo, ele estava com a minha irmã, mas que ele tivesse já dormindo, porque, essa falta de experiência, né, no nosso sentimento quando a gente está fazendo algo: "Ai, será que eu estou me sentindo um pouco culpada porque eu tenho um filho?". Eu já separada, já cada um na sua casa, eu já morava em um apartamento, já tinha separado, já nem morava na mesma casa, já tinha meses de separação, acho que 2 meses de separação, mas a gente ainda fica com aquela sensação, né. E aí quando eu encontrei com ele, gente, depois de 2 horas na porta do hotel esperando, imagina como ele estava ansioso. Quando eu encontrei com ele, foi algo, assim, sobrenatural, que eu abracei, que eu vi que eu abracei, gente, é como se o mundo tivesse ficado colorido. E eu senti algo, assim, tão bom, tão especial, aquele abraço, e ele disse para mim naquele dia: "É como se eu estivesse voltando a reviver a minha vida, quando como eu fui feliz o tempo que nós namoramos". E foi algo muito especial, foi algo sobrenatural. Eu pude ver nesse período que nós voltamos a nos relacionar, nos conhecer, né, que eu voltei a ter um relacionamento, que às vezes nós achamos que estamos mortas, porque nós estamos no automático, vivendo só as obrigações da vida. E Deus tem mais pra gente. Deus tem o amor que nós merecemos. Deus tem os momentos de alegria, porque não é só luta, gente. Deus tem uma vida feliz para nós. E muitas das vezes, quando nós escolhemos caminhos que não dão certo, ou caminhos que, de repente, é o que eu falo, eu não estou culpando o meu antigo casamento. Foi bom o tempo que eu vivi, tiveram as coisas boas, sim. Mas quando você se alinha com a vontade de Deus, Deus começa a arrumar tudo. Deus não vai te dar. Se você for para o centro da vontade de Deus, Deus não vai consertar a sua vida profissional e deixar o seu casamento ruim. E eu não estou dizendo para você que você tem que se separar. Essa é a minha história. O Senhor restaura casamentos. O Senhor restaura, sabe, a nossa vida sentimental. E, eu nunca casei, mas o Senhor ele restaura tudo, ele já tem. Se você ainda não casou, o Senhor tem uma pessoa preparada para você. Basta você se colocar no centro da vontade de Deus e falar: "Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim?". Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, ele vai fazer o melhor. E você que já é casada, que está numa crise no casamento, porque isso acontece, você só basta se colocar também à disposição e dizer: "Senhor, eu estou aqui para consertar esse casamento, eu amo meu marido, eu amo a minha família". Ou se você está dentro de um relacionamento que não dá mais certo e você não sabe se é uma fase, se não é, eu não sei o que você está passando, mas se essa mensagem chegou para você é porque o Senhor está falando contigo que enquanto há vida, há esperança, há esperança de restauração, há esperança de algo novo, a esperança do que Deus tem guardado para você. Então não desista, eu estou te contando um pouquinho para você ver como Deus faz. Foram 17 anos separado e Deus trouxe a pessoa para mim. Então o meu marido, ele é do Rio de Janeiro, mas viveu esses anos, né, em Santa Catarina, porque concursado aqui em Santa Catarina. E aí foi quando nós voltamos a nos relacionar, e o Senhor falou: "Vocês vão casar". E eu lembro-me que no nosso relacionamento, quando nós nos encontramos, ele disse que ainda não tinha filhos, e o Senhor me prometia, num sonho que eu tive, ter uma filha menina. Isso eu vou contar na próximo vídeo para vocês, do sonho que o Senhor me deu, quando eu ainda estava no meu primeiro casamento, o Senhor dizia que eu teria mais um filho. Eu me vi com ela no colo e com o João Guilherme. E o Senhor tinha me dado esse sonho profético há um tempo, e eu tinha esse sonho guardado comigo, porque quando é sonho espiritual nós não esquecemos essa promessa. E quando nós nos encontramos, ele disse para mim: "Eu vou ter uma filha, menina, com você".
E aconteceu, a Radassa está aí para a honra e glória do Senhor com 5 anos de idade. Então esse vídeo eu fiz para você saber que não importa o tempo, não importa se você acha que o tempo acabou, que já passou, Deus tem algo novo para nós. A nossa história, você está apenas passando por estações. Deus vai restaurar o seu lar, a sua casa, seu casamento. Deus quer restaurar, Deus quer trazer alegria. Às vezes a gente pensa, isso não é mais para mim, esse negócio de amor, esse negócio de relacionamento, de sentir, né, o coração acelerar. É para você, é para mim, para você. Esse coração que está batendo aí dentro, sabe? Essa mulher que está aí dentro, ela precisa sentir, sim, prazer em beijar o marido, prazer em estar junto, precisa sentir prazer em estar sozinha com seu marido, independente se você tem 1 ano com ele, 10 anos, se vocês estão numa fase ruim, essa fase vai passar. Se você colocar o Senhor como centro da sua vida, o centro do seu relacionamento, ele tem o poder para mudar tudo. Hoje a gente está falando especificamente no casamento, relacionamento, mas Deus tem o poder de mudar tudo. E aí nós ficamos juntos 6 meses. O Senhor disse que nós tínhamos que casar porque a gente tem que fazer as coisas certas. Então, não é certo. Da outra vez nós não casamos. Nós não casamos na igreja, cartório, não foi por falta da minha vontade, mas não aconteceu. Mas aí eu falei, Senhor, eu vou fazer tudo certo, porque quando a gente faz tudo certo, a gente não constrói a nossa casa na areia, mas na rocha. E eu construí o meu casamento na rocha, que é o Senhor Jesus. E eu fiz tudo certo. Eu me casei, eu declarei diante dos homens e diante de Deus que que nós estávamos juntos. Eu poderia muito bem ter falado: "Agora que o Senhor me deu, é muito mais fácil nós nos juntarmos". Não, faça as coisas certas, cumpra os princípios, porque se o Senhor está arrumando a casa, então se você é casado, e eu incentivei muitas amigas minhas a casar, porque quando você não é casado, há uma maldição. É como se você estivesse se prostituindo. "Ah, mas eu só fico com meu marido". Sim, mas no mundo espiritual há uma legalidade quando vocês estão juntos, porque nós somos uma só carne, eu e ele. Então, quando você casa, você não deixa brecha para o inimigo entrar. Você tem uma aliança. Então, isso é muito importante. Eu vou falar aqui no próximo vídeo sobre o casamento, relacionado na importância. E eu estou te contando isso para você saber que o Senhor está trazendo uma esperança hoje ao teu coração, para você saber que Deus quer fazer algo novo, que não importa o tempo. E eu vou deixar aqui a luz da palavra, né? A palavra que o Senhor me deu, que está em 2 Coríntios 5,17. Depois você pode ler. Eu vou ler só o versículo, porque nós temos pouco tempo aqui no vídeo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E neste dia já chegou, o Senhor está dizendo que já chegou o que é novo para a sua vida. Abandone as coisas velhas, deixe para trás. Isso que você está vivendo é apenas uma fase, uma estação da sua vida. Mas se você colocar o Senhor no centro do seu casamento, no centro da sua vida, o Senhor vai fazer. Eis que tudo se fez novo, assim diz na palavra de Deus. Se você tem uma amiga que precisa ouvir essa palavra, uma pessoa, compartilhe no grupo, mande, curta, diga o que que você achou desse vídeo aqui no YouTube para que nós possamos alcançar mais pessoas, porque muitas pessoas precisam ouvir que não acabou, que o Senhor está apenas começando uma nova estação na sua vida. Até o próximo vídeo.